Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos relembrar um pouco alguns conceitos da termometria e da dilatação, tá? Então a gente precisa diferenciar o que é calor de temperatura. Calor é a mesma coisa que energia térmica, tá? Então você pode falar calor ou energia térmica. Então esse calor é energia transferida de um corpo para outro. Agora, só vai acontecer essa transferência de energia quando tenho corpos com diferentes temperaturas, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então essa transferência de energia é o que nós chamamos de calor. Agora, temperatura está a nível molecular. Nós costumamos dizer que temperatura é o grau de agitação molecular, é o quanto as moléculas estão vibrando. Tudo bem? Então, quanto mais vibração, maior a temperatura. Quanto menor vibração, menor a temperatura. Tá? Então, calor e temperatura são coisas distintas, hein? Agora, é claro, uma acarreta na outra. Tá? Bom, como que nós vamos mensurar o valor da temperatura? Usando os termômetros, tá? Então, termômetros são dispositivos que vão medir o valor dessa temperatura. Existem vários tipos de termômetros. Então, normalmente o que nós temos nas nossas casas são termômetros feitos, dentro dele tem uma substância termométrica, né? Normalmente é o mercúrio. Então, o nível do mercúrio sobe ou desce, dependendo da tua temperatura. Tudo bem? Bom, esses termômetros eles são graduados em escalas termométricas, né? Basicamente, existem 3 escalas. A escala Celsius, que é a escala aqui usada no Brasil e em maior parte do mundo, né? Então, quando você escuta alguém falando, hoje está 40 graus, significa que hoje está a 40 graus Celsius, porque no Brasil nós usamos essa escala aqui. Já nos Estados Unidos, Inglaterra, países de língua inglesa, eles usam essa escala aqui, ó, a escala Fahrenheit. Então você vai observar alguém falando, hoje está 70 graus, 60 graus, mas na escala Fahrenheit, tá? E a escala científica, a escala que está no SI, escala absoluta, é a escala Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin ela não admite temperaturas negativas, ao contrário das outras duas, tá? Tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit possuem, né, valores negativos. Agora, Kelvin não. O valor mínimo é o zero absoluto, 0 Kelvin, tá? Só relembrando essa parte. Como que a gente pode converter, né? Então eu te dou o valor de uma temperatura em uma escala, você vai converter para uma outra escala, né? Usando essa equação aqui, ó. Não pode esquecer. Então, ó, temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. É essa fórmula que o aluno não pode esquecer, hein? Precisa memorizar isso daqui. Essa equação aqui em azul, né, que eu circulei aqui em azul, é a fórmula para determinar o valor da temperatura, de uma certa temperatura. Agora, se o exercício pedir a variação de temperatura, é essa outra aqui, ó. A variação é sempre um valor final menos um valor inicial. Então, observe que aqui a parte de cima eu só tenho delta e a temperatura. Então, aqui em cima fica delta TC, delta TF, delta TK. Observe aqui, ó, que a variação na escala Celsius é exatamente a mesma que a variação na escala Kelvin. Então, cuidado com isso, hein? Se eu pedir assim para vocês, calcule a temperatura, então vocês usam essa primeira aqui. Se eu pedir, calcule a variação de temperatura, então é essa segunda aqui. Tem que ter cuidado com isso, tá? Bom, e dilatação? O que é a dilatação? A dilatação, gente, ela pode ser basicamente de 3 formas distintas: linear, superficial e volumétrica. A linear, ó, pelo próprio nome já está falando, né? Linear vai acontecer em apenas uma dimensão. Então imagina que eu tenho uma barra, essa barra tem comprimento inicial e está a uma certa temperatura inicial. Então, se eu começar a aquecer, dar energia para essa barra vai começar a aumentar de tamanho. Eu estou dando energia. Ela está se
dilatando, ela aumenta de tamanho. O quanto que ela aumentou de tamanho, ó, eu vou chamar de ΔL. ΔL é a variação do comprimento dessa barra aqui, tá? Qual o comprimento final? L. Qual a temperatura final? T. Tudo bem? Então, a dilatação está aumentando de tamanho linear porque está acontecendo em apenas uma dimensão. E aqui é só a dimensão do comprimento que está sendo alterada. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o próprio nome já está falando, dilatação linear. Então, você deu energia, aumentou de tamanho. Ah, mas se eu diminuir a temperatura, ela vai contrair. Ainda está acontecendo dilatação, tá? Então, dilatação pode ser aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Bom, como que eu vou calcular a dilatação linear? Observe que delta, quem é ΔT, né? ΔT é a variação de temperatura. Observe que tem alguns livros que chamam essa variação de temperatura como Δθ. Então, tanto faz, tá? Eu só mudei aqui o valor, mas continua sendo variação de temperatura. E quem é ΔL? Variação do comprimento. L final menos L inicial. Observe que o quanto que vai dilatar depende da temperatura, tá? Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a dilatação. E também depende do comprimento inicial dessa barra. Ou seja, eu vou juntar essas duas proporções e ela vai virar uma igualdade, com uma certa constante aqui, ó. Então, a equação da dilatação linear é essa daqui. ΔL é igual a alfa vezes L inicial vezes a variação de temperatura. Quem é a alfa? A alfa é uma propriedade do material, o quanto que esse material vai se dilatar. Então, um exemplo, o cobre tem um alfa, o ouro tem um outro alfa. Por quê? Porque os dois corpos vão se dilatar de maneira diferente. Os dois corpos possuem moléculas ali diferentes. Então, esse alfa aqui é uma propriedade do material, uma constante. Cada material vai ter um alfa, tá? Tudo bem? Uma outra forma de eu escrever é assim, ó. L é igual a L inicial vezes, parênteses, 1 mais alfa ΔT. Então, isso aqui é só uma outra forma de escrever essa equação aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui eu vou calcular a variação e aqui eu já estou calculando o comprimento final. Aqui tem uma tabelinha que ele fala para a gente a substância e o alfa. Observe que o alfa normalmente é um volume muito pequenininho. Então, aqui ó, vamos colocar alfa do chumbo. É 29 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, do lado de cada valor aqui, eu tenho isso daqui em cima. Então, 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Grau Celsius menos 1 é a unidade do alfa. Então, a unidade do alfa mais usado é grau Celsius menos 1. É sempre uma unidade em função da temperatura. Poderia ser Kelvin menos 1, poderia ser graus Fahrenheit menos 1. Poderia, mas aqui no Brasil o que nós mais usamos é temperatura em graus Celsius, então o alfa vai ser em graus Celsius menos 1. Então observa, ó, chumbo 29 vezes esse valor aqui, zinco 26 e assim por diante. O que eu posso chegar à conclusão? Observe aqui, ó, o vidro 3,2, porcelana 3 vezes essa unidade aqui. Então, quem tiver um maior valor vai ter a maior propriedade de dilatação, vai se dilatar mais, tá? Claro que a gente mantendo as mesmas temperaturas para todas as substâncias. Então, observe que o chumbo se dilata mais do que o zinco, do que o alumínio, o latão se dilata mais do que a prata, bronze, tá? Então, olhando essa tabelinha aqui, quem possui o maior valor vai se dilatar mais. Consequentemente, vai se contrair mais também, tá? Então, observe aqui, ó, qual é a substância que tem a maior dificuldade para se dilatar. Consequentemente, a maior dificuldade para se contrair a porcelana, tá? Por quê? Porque possui o menor valor, tá, gente? Bom, e a dilatação superficial? A dilatação superficial vai acontecer em 2D. Normalmente, a gente está falando em área, né? Normalmente, a gente está falando aqui de uma superfície. Então, aqui, ó, eu tenho a área desse quadrado aqui. Então, nesse quadrado vai acontecer a dilatação superficial, porque esse quadrado vai se dilatar no eixo X e no eixo Y, tá? Na largura e no comprimento. Então, aqui no lugar do L, eu coloquei A. Então, A vai ser 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa? Porque é em 2D.
vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Esse 2α aqui, a gente não precisa ficar escrevendo toda hora esse 2α. A gente pode considerar só beta. Então, a equação da dilatação superficial vai ser ΔA, variação da área, é igual a beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Mas quem é beta? Beta é 2 vezes o alfa, tá? O alfa é conhecido como coeficiente de dilatação linear e o beta, coeficiente de dilatação superficial, tá? Tudo bem? Eu também tenho uma outra forma de escrever essa equação, idêntica da maneira da dilatação linear. A dilatação volumétrica já está falando, né? A dilatação vai acontecer em função do volume. Então, vai acontecer aqui no cubo, né? Ó, o cubo tem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Então, a dilatação volumétrica vai acontecer em 3D. Então, a equação vai ser muito parecida. No lugar do L, eu coloquei V, ΔV de volume, igual a 3α. Por que 3α? Porque é em 3D. 3α vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Esse 3α a gente acostuma chamar de gama. Então, variação do volume é igual a gama vezes o volume inicial vezes variação de temperatura. Tá? Quem é gama? Coeficiente de dilatação volumétrica. Esse gama é 3 vezes o alfa, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá? Isso daqui é outra forma de escrever a equação acima. Tá? Tudo bem? Então, dilatações, 3 formas: linear, superficial, volumétrico. As equações, muito semelhantes, só troco a letra e o coeficiente. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.